E olha só, gente, o lutador de 19 anos é assassinado em São Gonçalo. Nós vamos direto ao Instituto Médico Legal em Tribobó para conversar com ela, a repórter Mônica Chagas. Mônica, não dá nem pra gente dar boa tarde, né? Numa situação como essa, eu vi que você está, na verdade, no cemitério. Mônica, o que aconteceu na situação desse jovem aí, para infelizmente ele ter sido baleado e morto nessa ação da PM, minha amiga? Boa tarde. Oi, Caio, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está em frente ao cemitério municipal São Miguel, aqui em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, onde vai ser enterrado às 3h30 da tarde o corpo do lutador Vitor Reis de Amorim, de 19 anos. Ontem à tarde, antes das 4 horas da tarde, mais ou menos, ele estava em um bar com amigos quando a polícia militar, policiais do 7º Batalhão, entraram na comunidade. Segundo testemunhas, esses policiais foram fazer uma abordagem ao grupo e nessa abordagem o Vitor, que estava nesse grupo, teria corrido assustado. As pessoas ficaram meio assustadas e as pessoas teriam corrido, isso segundo informações de pessoas que estavam no local. E durante essa corrida, que ele ficou assustado, ele teria levado um tiro. Segundo o pai dele, a gente conversou com o pai dele no IML de Tribobó, ele falou que foi dado apenas um tiro fatal, que acabou matando o Vitor Reis de Amorim, lutador de boxe. Ele acabou morrendo, ele ficou no chão ali, agonizando, segundo os familiares. Os policiais, segundo a família, esse tiro que matou o menino partiu da arma de um policial militar que estava nesse grupo do 7º Batalhão e que ele teria ficado agonizando, o rapaz ali no chão. A mãe tentou chegar próximo ao corpo, os policiais não teriam deixado, isso tudo de acordo com os familiares. Essa conversa a gente teve hoje mais cedo no ML de Tribobó. Daqui a pouco vocês vão ver essa reportagem. E aconteceu isso, Caio. Eles ficaram lá, segundo a família também, demorou para retirarem o corpo do Vitor, né, para levar o Vitor até um hospital, até um pronto-socorro. A mãe do rapaz teria chegado próximo ao corpo, só que os policiais não teriam deixado a família, nem a mãe, nem outros amigos do rapaz que estavam ali próximo socorrer o Vitor, e aí só depois de meia hora ele teria sido levado pelos próprios policiais para o pronto-socorro de São Gonçalo. Só que um rapaz acabou chegando sem vida. No local, até o pai disse que os policiais, quando ele chegou até a unidade, que os policiais teriam dito que ele tinha levado um tiro no ombro. Então o pai, até quando chegou até o pronto-socorro, ele acreditou que o filho estaria vivo. Só que ele chegou morto na unidade, Caio. Todas essas informações daqui a pouco vocês vão ver na nossa reportagem, mas isso aconteceu ontem à tarde no Morro da Jaqueira, em São Gonçalo. Caio, Alex. Mais uma vez São Gonçalo, né, sendo essa questão da violência ali atingindo São Gonçalo, algo que chama atenção. Agora, Mônica, você mesma me mandou via WhatsApp, né, a foto dele ainda muito jovem. Ele começou a lutar muito jovem, tinha sonhos de participar de Olimpíadas e de outros campeonatos importantes. A família também acreditava muito nele, né, Mônica? Porque o esporte, a gente sabe que faz a diferença, principalmente para quem mora em comunidade. Né? Isso mesmo, Caio. Quando eu vi, logo que eu vi essa notícia de manhã, eu vi que ele é da academia PRVT. É uma academia que eu conheço muito, eu já estive muito nessa academia. É uma academia quem é da luta, da área da luta, quem conhece mais ou menos a luta, vai saber sobre a Jéssica Andrade, a Jéssica Batistaca, que é uma lutadora do UFC, uma lutadora de MMA, que chegou a ser campeã do UFC. Então, quando eu vi logo de manhã essa notícia de que esse rapaz havia morrido e ele lutava pela PRVT, lutava boxe, Muay Thai, eu falei, né, fiquei chocada, até mandei mensagens até para o pessoal da PRVT lamentando esse ocorrido. Um menino, ele fazia boxe, né, desde novinho, ele tem 19 anos hoje, influenciava muitos amigos da região. Eu conversei com alguns amigos também lá no ML de Tribobó e 2 deles falaram, eu entrei para o boxe por conta dele. Ele sempre incentivava, o pai dele
mesmo falou que ele lutava muito, ele sempre ganhava as lutas. No dia 30 agora, inclusive, Caio, ele faria uma luta em Araruama, na região dos Lagos. Então, assim, ele fazia desde cedo, né, a luta, desde pequenininho fazia a luta. Então, assim, um incentivo para quem mora em comunidade também é um grande incentivo, qualquer tipo de esporte. E o Vitor era um vencedor. Ele que era conhecido também como Robinho, o apelido de Robinho. Então, infelizmente, uma morte, aí mais um entrando para a estatística, Caio, Alex. Mais uma vítima desse mundo violento. A gente recebeu do Roberto agora essa hashtag ali pelo Twitter, falando dessa violência em São Gonçalo. Mônica, espera um pouquinho aí, que eu vou também ao quartel-general da Polícia Militar para conversar ainda sobre este assunto com o repórter Jackson Silva. Jackson, aquela situação, você, homem-bala, que sempre fala disso. É uma violência que está em tudo quanto é parte do Estado. Só que São Gonçalo, recentemente, ela tem aparecido nas páginas policiais quase que todos os dias. Agora, Jackson, o que a Polícia Militar tem a dizer com relação a esse caso, já que a família afirma que o rapaz levou um tiro nas costas, efetuado por policiais militares? Boa tarde, meu amigo. Oi, Caio. Difícil desejar boa tarde numa situação dessa. É difícil também mensurar o quanto essa família está sofrendo. Por isso, como imprensa, estamos aqui no quartel-general da Polícia Militar para obter uma resposta, para saber o que aconteceu. Vamos então falar com o porta-voz da Polícia Militar, o Coronel Ivan Blas. Coronel, não vou desejar boa tarde, já tenho respeito a essa família. Primeira pergunta, o porquê que os policiais militares estavam nesta comunidade? Antes de mais nada, é importante a gente estabelecer no terreno qual é a posição dessa ocorrência. Eles não estavam na comunidade da Jaqueira, nós estávamos na rua Mendes Ribeiro, uma das ruas que dá acesso à comunidade da Jaqueira e que é perpendicular a uma das vias principais de São Gonçalo, a Francisco Portela. Ali é uma área que várias pessoas trafegam, inclusive para acessar, fugir do engarrafamento. Logicamente, a comunidade da Jaqueira fica ao término da subida da Mendes Ribeiro. Essa ocorrência foi logo na parte mediana da Rua Mendes Ribeiro, onde ali nós tínhamos um patrulhamento do 7º Batalhão e que houve um confronto por conta de ataques de marginais a essa guarnição. Essa é a versão dos policiais militares do 7º Batalhão. Eles foram atacados, houve um intenso confronto. Após a fuga dos marginais para a comunidade da Jaqueira, foi encontrada uma pistola e o Vitor ferido. Ele foi levado para o hospital. Houve sim uma grande comoção, uma discussão verbal ali entre familiares e os policiais e lá foi constatada a morte dele. Ao contrário do que a família diz, o boletim de atendimento médico comprova que o tiro que atingiu o Vitor, ele foi no peito, não transfixão de suas costas e isso está comprovado no documento. Agora, nesse momento que nós temos duas versões contraditórias, precisamos da prova técnica. Então, a intervenção da Polícia Civil, através da sua perícia, e a ação da Corregedoria da Polícia Militar, que já está em ação, vão definir realmente qual é a verdade a ser estabelecida. Bom, segundo a família, um dos policiais teria atirado nas costas do jovem durante essa ação da PM. Bem, como eu disse, o boletim de atendimento médico prova claramente que o tiro foi dado no peito e que não transfixou as costas. Nesse momento, o que a gente precisa realmente é fazer a perícia, identificar ali como se deu esse confronto, se houve de fato esse confronto. Os policiais já foram ouvidos, as armas já foram recolhidas, a Polícia Militar não tem o menor interesse em omitir qualquer informação. Estamos aí diariamente lidando com questões extremamente complexas e com vidas que estão em jogo aqui por conta da violência no estado do Rio de Janeiro. Coronel Ivan Blas, chegou ao hospital, Jackson, foi falar com um dos PMs. Jackson Silva. Só uma observação sobre esse caso do policial. Assim que o policial... Oi, Caio, só essa observação que o pai chegou no hospital, ele perguntou para um dos policiais, tá, como é que estava o jovem. Segundo o policial, tá tranquilo e mandou ele fazer um outro filho. É este comportamento que a PM instrui os policiais militares a fazer com a sociedade? Logicamente não. Contudo, a gente está falando de uma alegação de um pai que já tem ali todo um rancor por conta da morte, da perda de seu filho. Vale lembrar ainda que nós já temos, nesta família ainda,
pessoas com passagem pela polícia por tráfico de drogas, e tudo isso gera toda uma motivação rancorosa nessas declarações. Coronel Ivan Blas, eu vou pedir o senhor para aguardar rapidamente, até para que o senhor possa acompanhar, ouvindo a reportagem que nós preparamos aqui com relação ao que aconteceu. Só um detalhe, a gente pode ter 70 pessoas bandidas na família, mas se tem uma pessoa que é inocente, a gente não pode dizer que essa pessoa também é criminosa. Mas já eu vou voltar com o senhor aqui, porque eu preciso trazer essa matéria do que aconteceu no ar. Porque a violência, gente, ela não para de fazer vítimas. Esse lutador tinha 19 anos e acabou assassinado em São Gonçalo. A família dele afirma que os policiais militares atiraram contra o jovem. Eles disseram ainda que não havia confronto na localidade. A reportagem é dela. Mônica Chagas, vamos ver para entender o que aconteceu. Roda para mim. Eu preferia que ele me matasse, porque a minha vida acabou. Seu Nelci vive o pior pesadelo, a perda do filho de 19 anos. Vitor Reis de Amorim foi assassinado no Morro da Jaqueira, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, na tarde de terça-feira. A família diz que o tiro que matou o jovem, que era lutador de boxe e Muay Thai, partiu da arma de um policial militar do 7º Batalhão. Deu um tiro só nele. O pessoal correu, aí ele deu um tiro e matou ele. Acabou. Vitor estava em um bar quando a polícia chegou na comunidade. Segundo testemunhas, não havia confronto na região. Assustado, o lutador correu e nesse momento foi baleado no peito. De acordo com a família, os policiais foram negligentes após a ação. Quando meu filho caiu lá, que minha esposa foi lá para ver, e sabe o que eles falaram para minha esposa? Ah, se você quiser, você faz outro filho. Meu filho ficou agonizando lá meia hora. Eles esperaram meu filho morrer para depois levar para o socorro. Meu filho levou para o socorro morto já. Chegaram lá e me enganaram ainda. Falaram, seu filho levou um tirozinho no ombro. É mentira, não levou tiro no ombro. O tiro que pegou foi na barriga dele lá, um tiro de fuzil na barriga, porque eu fiquei na esperança de meu filho estar vivo. Não deixaram a mãe chegar perto, xingaram a mãe, né? Xingaram e falaram para ela, se você quiser, tenha outro filho para você dar uma educação. A vítima foi levada para o pronto-socorro de São Gonçalo, mas chegou sem vida. Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe foi atacada durante um patrulhamento na rua Mendes Ribeiro, no bairro Patronato. Houve troca de tiros e um indivíduo foi baleado. No local foram apreendidos um radiocomunicador, munições e uma pistola. Nem arma tinha lá. Cadê a arma que eles falaram que tinha pistola? Que tinha radinho. Eles podem até querer implantar. Posso estar até falando demais, mas não tinha. Porque não tinha. O pessoal estava lá, todo mundo viu. O garoto lá agonizando no chão, esperando o filho morrer para depois levar. Porque se eu tô lá, se eu chego lá, meu filho tá lá, eu ia entrar lá e a pessoa correr meu filho. Se ele não pode socorrer, eu posso. Mas nem a mãe eles deixaram. A academia onde ele treinava fez uma homenagem em uma rede social. O texto descreve o lutador como um guerreiro. Por onde você passou, você deixou rastros do seu talento natural, uma força da natureza. Só estávamos aprimorando o que já era excelente. Com certeza você estaria lá no topo, entre os gigantes, porque você era gigante, você é gigante. E concluiu, hoje foi ele, e a gente chora, a dor não cabe no peito. Mas e amanhã? Até quando? Quando teremos paz no lugar onde moramos? Era um menino lutador, entendeu? Um menino respeitador, entendeu? Um menino que ninguém tem o que falar mal, porque se tivesse a gente ia expor e ia falar. Infelizmente, era um lutador que influenciou uma comunidade. Porque quando uma mãe perde, não é só uma mãe, é uma comunidade que perde um alguém, um sonho. Isso dói muito. O enterro do jovem está marcado para hoje à tarde no cemitério municipal São Miguel, em São Gonçalo. Eu queria que estar gritando no programa. Vai um lutador que vence e supera o Rio de Janeiro, mas não. Hoje eu grito, vai um lutador para um caixão, porque tiraram a vida de alguém. Podia ser sim, mas um lutador que faria a grande diferença e também poderia ser aí a representação para muitos jovens do que é investir no esporte para poder sair dessas áreas, sabe? Só que a gente vê todos os dias que a situação ali em São Gonçalo é sempre de violência. É alguém morto de bala perdida, é criança morta, é alguém que foi baleado num confronto onde a polícia está. A gente sabe que a violência, ela é provocada pela criminalidade, gente. Só que a gente sempre fala, e eu sei que a polícia é treinada para isso, para entrar nesses locais sem sair atirando a esmo, para evitar de fazer vítimas. Eu vou voltar ao QG da Polícia Militar
com o Coronel Ivan Blas, porta-voz da Polícia Militar. Blas, aquilo que você falou agora há pouco, né? Você disse pra gente, a gente mostrou a nota, e você disse também que a Polícia Militar teria sido atacada e por isso ela acabou revidando ali aquilo que a gente chama de injusta agressão, partiu para cima desses criminosos. Só que a família pontua que em nenhum momento houve tiros por parte da criminalidade ali e que teria sido a Polícia Militar quem atirou. Nesse momento, a atuação da Corregedoria é muito importante para dar resposta para essa família e também para não manchar a imagem da Polícia Militar. Caio, esses casos, infelizmente, eles não são raros. Nós temos inúmeros casos em que a intervenção das áreas periciais fizeram toda a diferença na elucidação desses crimes. Então, a gente tem a ação tanto da Corregedoria, juntamente com o Centro de Criminalística, o CECRIM, da Polícia Militar, e temos também a perícia da Polícia Civil, em conjunto com a DH de São Gonçalo. Então, são provas técnicas que serão produzidas a partir de agora para poder colocar por terra uma dessas duas versões que está em conflito. Porque hoje nós não podemos apenas nos apoiar naquilo que é dito, seja pela polícia, seja pelos familiares. Porque, logicamente, estamos lidando com interesses pessoais. Mas o interesse institucional é a elucidação da verdade. Para isso, estabelecer os parâmetros da Corregedoria e da apuração das perícias é fundamental. Blas, é mais uma vez que a gente traz aqui no SBT Rio uma pessoa inocente, vítima de uma bala perdida, ok? A família afirma que foi a polícia disse que houve tiros disparados aí pela criminalidade. Eu acho que nesse momento, quando a gente para analisar o número de pessoas baleadas e mortas no estado do Rio de Janeiro, é muito preocupante. Gente, eu já trabalhei dentro da Secretaria de Segurança Pública em governos anteriores e cheguei a ajudar a fazer a cartilha onde passavam-se informações importantes para os policiais militares no momento da abordagem, sendo numa blitz ou sendo dentro de uma comunidade. Isso também, Blas, é importante para evitar que a gente tenha problemas mais sérios nesses locais de vítimas de balas perdidas. Não é isso, Blas? Caio, me permita apenas retornar a um ponto. Eu sou apenas um porta-voz. Então, é meu papel passar aqui a versão institucional, o posicionamento da corporação. Repito, recentemente, nós, em uma matéria, falamos sobre uma vítima de bala perdida em um confronto armado. Não me recordo agora o bairro, não sei se foi Costa Barros, se foi na Pedreira ou no Chapadão. E que ali tivemos uma vítima que notadamente era inocente. Inclusive, os policiais daquela operação apontaram aquela vítima como inocente. O pintor, que foi morto lá, acho que na comunidade Quitanda. Não, na Pedreira. Foi não é o caso de agora. Naquela operação que vocês fizeram na Pedreira, onde na chegada houve tiros foram disparados e ele acabou baleado. Blas, um segundo, deixa eu só te interromper, eu vou trazer o Carlos Augusto para a gente poder fazer esse bate-papo aqui, até para que quem esteja em casa consiga entender o que acontece a partir de agora. Carlos Augusto, como o próprio Blas falou, é muito importante essas informações técnicas. Como o tiro atingiu a pessoa, de onde esse tiro veio, que bala é essa que está no corpo, para que a gente possa dar uma resposta para a sociedade e principalmente para a família. Porque São Gonçalo a gente não pode ver todo dia uma pessoa sendo vítima de bala perdida, chegando aqui chorando, pedindo para alguém fazer alguma coisa e São Gonçalo viver à mercê da violência. A gente sabe que é o bandido que leva a violência para lá. Eu não posso ver todo dia aqui a inocente morrendo. É verdade. Caio, boa tarde a todos. Boa tarde, querido. Meus sentimentos aí em relação à família, né? Eu falo meus sentimentos porque, em princípio, o rapaz tem um histórico, né, de atleta, então tem um histórico que a gente não pode afirmar que é uma pessoa sem estar na criminalidade, mas em princípio tudo demonstra que é uma pessoa de bem, né? Então, meus sentimentos à família. Ô Caio, se fosse o delegado do caso, eu iria ao local juntamente com a perícia e faria uma reconstituição daquele local a partir dos testemunhos, a partir do recolhimento de armas e trabalho pericial. A Polícia Militar, no caso, ela alega para o porta-voz, os policiais investidos na diligência alega para o coronel que houve um confronto, a gente tem que saber se houve esse confronto ou não. O tiro, se foi no peito, de frente,
né? Tem que ver em que situação, mas normalmente você correndo, você não toma um tiro de frente, a não ser que tivesse um confronto, aí o tiro vem de tudo quanto é lugar, entendeu? Então a gente vai reconstituir aquela área para saber se houve uma falta de diligência por parte dos policiais, ou se realmente eles só estavam tentando sobreviver e repelir na injusta agressão, se eles estavam sendo atacados a ponto de não... Porque, assim, eu sempre falo que é muito fácil, né, falar daqui sentado no ar-condicionado, pelo amor de Deus, eu falo com muito respeito, mas uma coisa é você reagir a um confronto, reagir a uma injusta agressão, você tendo que sobreviver de qualquer forma. Outra coisa é você reagir podendo, naquele momento, recuar para você não atingir terceiras pessoas. Então tem que ver em que situação isso ocorreu para saber se eles agiram com dissídio ou não na ocorrência. A própria técnica de treinamento diz que não é para entrar nesses locais atirando. Ainda para continuar nesse bate-papo, eu vou trazer com a gente aqui o Dr. Rodrigo Mondego, da OAB via Skype, para conversar com a gente. Mondego, querido, primeiro boa tarde para você, obrigado por participar do SBT Rio. Mondego, aquela situação, nesse momento, a OAB também, a Comissão de Direitos Humanos, vai acompanhar esse caso, porque a gente viu que é um atleta, um rapaz promissor, ganhou várias medalhas, lutava muito, queria fazer a diferença, e a gente vê que é mais uma vítima da violência morrendo dentro de comunidade. Novamente falamos de São Gonçalo, Mondego. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Caio. Boa tarde, doutor Carlos. Infelizmente, mais uma vítima inocente dessa lógica de segurança pública que não funciona para ninguém. Mais uma vez, a gente tem uma pessoa inocente em São Gonçalo, assim como é o Vitor agora, foi o Jorge José, no início do ano passado, Pedreiro Morto, na comunidade do Jota, assim como foi o João Vitor, né, testemunha de Jeová, jovem testemunha de Jeová morto no complexo do Salgueiro há 4 meses atrás. Né, e nessas 3 mortes, né, entre várias outras mortes, tem o assassinato da pessoa, a morte física dela, e uma tentativa de assassinato da moral dessa pessoa, né? A tentativa de assassinato da história dessa pessoa. Você tem que ter um pai, né, na porta de um ML, cheio de medalha no peito, para poder provar que o filho é inocente. Você está dando que ser pai, além de não poder sofrer o luto de perder esse filho de forma trágica, ele tem que estar ali também defendendo, né, esse filho, depois de morto. Né? Ele tem que estar advogando para esse filho, para que tire qualquer tipo de impressão e tem que associar esse filho à criminalidade, mesmo tudo demonstrando que ele não tem nenhum tipo de envolvimento com o crime. E sabe o que acontece, Mondego? É um lugar hoje conflagrado, né? A criminalidade é muito alta em São Gonçalo, assaltos, latrocínios, o trabalho da polícia, né, e da maioria dos policiais árduo, né, de estar na rua para poder garantir o direito humano de todo mundo, a segurança pública, é algo árduo, é algo complexo, é algo difícil, mas não tem como a gente justificar, né, a dor de um pai tentando levar uma culpa a esse jovem de forma hereditária, porque ele, por acaso ele tem um parente que tem algum grau de envolvimento com crime no passado e por isso o rancor desse pai de ter perdido um filho de 19 anos é por conta de algum envolvimento que a família, porventura, tenha tido no passado. Não tem como a gente ouvir algo desse tipo e achar que é algo natural. Né? A gente tem que entender que tem que ser garantido a presunção de inocência desses policiais, tem que ser garantido a perícia para poder apurar a verdade dos fatos que aconteceu. Mas o principal aí, Caio, a gente tem que respeitar a memória da vítima e respeitar a família que acabou de perder um ente querido. Não, olha, Mondego, eu acho que o senhor falou tudo. Nessa hora, a gente tem que respeitar os dois lados. Porque não adianta também eu manchar toda a imagem da corporação Polícia Militar, que eu preciso todos os dias na rua. Todos nós. Mas eu acho que, se houve, de repente, um erro, isso tem de ser apurado, a corregedoria tem que estar ali, porque, de repente, o erro de um não pode manchar a imagem de todos. E
A gente não pode acabar com a imagem e a história de uma pessoa no meio do esporte, colocando como se a pessoa pudesse ser criminosa ou não. Mondego, eu agradeço a sua participação aqui no SBT Rio. Você sabe que as portas aqui sempre estão abertas para o OAB do Rio de Janeiro, tá bom, querido? E eu vou voltar aqui novamente com o Blas, o Ivan Blas. Blas, aquilo que você me falou é muito importante, a gente sempre fala, e eu sempre defendo a polícia, porque eu faço operação policial, estou sempre com você, é aquilo que a gente fala. A gente sabe que a polícia precisa entrar, porque quem está dentro da comunidade e é errado é o bandido. Eu sempre falo isso, é o bandido, ok? E ali dentro tem um morador de bem, e quando a polícia chega, em muitos casos, ela é atacada pelos criminosos. Eu já vi isso acontecendo. Tá? Só que nessa situação, Blas, a família afirma, é a posição da família, não é minha. A família afirma que não houve nenhum tiro da criminalidade local e que esses tiros teriam partido da própria polícia militar. A Corregedoria já está no caso, essas armas dos policiais aí de vocês, a Polícia Civil já pediu para serem entregues para que possa se fazer ali as análises necessárias no armamento, até para que se tire qualquer dúvida do que aconteceu? Caio, nesse momento o que param são muitas dúvidas. Logicamente a gente tem aí uma família com um clamor por justiça, mas esse caso ainda está sob investigação. Então é muito importante deixar claro isso, que os policiais, eles adotaram esse posicionamento, adotaram essa fala, eles relatam o que foi colocado em depoimento na delegacia e reiteraram isso na Corregedoria. Agora é aguardar a prova técnica que realmente fará toda a diferença nesse caso. Lembrando ainda que o caso não se deu no interior da comunidade. Se deu em uma área de patrulhamento urbano, uma área comum a todos. Não é uma zona de exclusão, a gente está falando de uma via que é muito utilizada pela população de São Gonçalo e que fica ali às margens, é uma perpendicular a uma das principais vias de São Gonçalo, a Fernando Portela. Tenente Coronel Ivan Blas, obrigado por sua participação gentilmente com a gente aqui no SBT Rio. Jackson Silva, obrigado por sua participação. Não sei ainda se eu volto com você, o Homem Bala, trazendo a notícia pra gente. Muito obrigado, tá, Coronel? Agora, eu vou trazer para vocês a entrevista do governador Cláudio Castro. Ele falou agora em um evento a respeito da morte desse jovem de 19 anos, lutador promissor. Roda para mim. Se errou, será punido, mas eu nunca condeno antes do devido processo. Minha postura continua essa. Eu sou favorável à polícia, sempre respeitando que a pessoa não pode cometer um excesso. Se errou, será exemplarmente punido. Se não errou, não vai ter condenação antecipada do policial. Eu vou ser sempre favorável à polícia, porque tem pessoas da minha família que são das polícias civil e militar. Só que se há algo que de repente aconteceu de errado, tem que ser apurado. Porque, Carlos Augusto, aquilo que a gente fala, a Polícia Civil está ali para apurar. Eu queria até saber se foi esse caso, se foi para a DH ou se está na delegacia ali local, porque aparentemente o jovem é inocente, é promissor, e a gente não pode falar para a família, faz outro filho, que é fácil para você. Esse tipo de argumento não dá para ser, e com certeza a própria OAB vai acompanhar essa denúncia da família. Eu acompanhei as declarações ali do coronel, né? E algumas pessoas falaram assim, poxa, mas o fato de já ter gente com passagem na polícia não significa que o garoto... Claro que não. Eu acho até que ele não quis dizer isso. Pelo amor de Deus. Gente, claro que ele não quis dizer isso. O que ele está querendo dizer é que naquele momento de dor, tem sempre um miserável que chega para o pai e faz uma fofoca, fala alguma coisa, e o pai pode estar consternado e falar, sabe por quê? Porque é de uma monstruosidade, é de uma covardia tão grande você falar alguma coisa para um pai ou para uma mãe num momento desse, quanto mais um negócio desse faz outro filho, que é inacreditável. O fato de você tirar a vida, se for de forma errônea, tirar a vida de uma pessoa que 99%, Caio, parece ser uma pessoa de bem,
você falou aparentemente, não, 99%, já é uma coisa tão louca. Você ainda chegar, depois de ter cometido, em tese, se ocorreu o erro, você ainda chegar e falar isso, é isso que ele quis dizer. Nós todos ficamos espantados, só isso. Entendeu? Porque polícia que faz isso, se fez, né? O governador falou muito bem, respeitar o processo, a apuração. Se o polícia fazer, é um monstro. É um bandido pior do que qualquer bandido. Não é um ser humano normal. É doente mental. Como é que você vira pra uma mãe e fala isso, pô? A gente tem que respeitar a questão da investigação, ela é muito importante nesse momento, só que, por favor, não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. Agora, eu só vou dar um recado pro polícia. Se tiver um errado, ele tem que ser punido. Antes de te chamar, deixa eu chamar a Mônica Chagas novamente, da porta lá do cemitério onde vai ter o enterro. Mônica, primeiro passa para mim aí todo o meu sentimento, o meu lado de consternação e de poder querer abraçar essa família, para levar o meu carinho a eles, porque, gente, tá chegando o ano novo aí, as famílias iam pensar em se divertir, pensar em 2022... E vem esse baque, sabe? Esse terremoto na família, na família, que um jovem acaba morto, cara. Daqui a pouquinho vão enterrar aquilo que era uma promessa, a pessoa que mais você ama vai se despedir de uma forma assim. Mônica, com você. Caio, o Vitor era o filho mais velho, tinha 19 anos, e o seu Valneci, ele tem 3 filhos. O Vitor, de 19, um outro de 17 e um pequenininho de 7. Esse de 17, ele até chegou e falou assim, Mônica, esse meu filho, ele tem um envolvimento, já teve um envolvimento, eu até coloquei ele para fora de casa, mas o Vitor não. Ele era meu amigo, meu parceiro. O corpo dele acabou de chegar aqui na capela, que fica ao lado do cemitério São Miguel. Vai ser enterrado às 3h30 da tarde. E só para você ficou na dúvida se esse caso estava na delegacia de homicídios. Na verdade, o caso está sendo investigado pela delegacia de Neves. As armas dos policiais já estão com a Polícia Civil, né, para análise, e testemunhas vão ser ouvidas, tanto os familiares como testemunhas que estavam no local. E, Caio, o seu Valneci, ele chegou a ver uma entrevista do coronel Ivan Blas e ele quis dar um recado para a Polícia Militar. Vamos ouvir. Coronel Blas, o que o senhor falou não tem fundamento. O senhor estava lá, o senhor viu o que aconteceu, o senhor falou que tocaram o tiro. Foi dado um único tiro para matar meu filho. Aí o senhor vai para a televisão, não estou culpando o senhor, porque o senhor não está. O senhor está falando o que lhe contaram. Eu acho, coronel, que o senhor deveria ir mais para a rua, para ver o trabalho dos seus policiais. Que o senhor dentro do gabinete aí, o senhor não sabe. O senhor passa o que lhe contam, certo? Será que fosse filho do senhor, como é que o senhor estaria hoje, no final de ano, hein? Como é que o senhor estaria? O senhor estaria satisfeito? O senhor estaria alegre? E eu não estou aqui para defender meu filho, não. Porque se meu filho fosse errado, ele ia ter que pagar pelo erro, nem que fosse com a própria vida. Mas esse não, pelo amor de Deus. Esse não. Todo mundo conhece meu filho. Se o senhor for lá na comunidade, se o senhor for lá na minha comunidade, lá o senhor vai ver como ele é querido. Olha, Mônica, em cima do que você falou agora há pouco, né? Eu estava prestando atenção. Eu conversava com uma pessoa que eu conheço, eu tenho um carinho muito grande, que ela mora em São Gonçalo. Essa mulher trabalha, gente, mas ela trabalha muito. E ela tem um filho que, infelizmente, está no mundo errado. Eu queria até que ele pudesse estar vendo esse programa e parasse de levar essa dor para a mãe. E tem um outro filho que é um jovem brilhante, né? Então, essa dor que esse pai está sentindo, eu, na última vez que estava fora aqui do Rio, conversando com ela me falava isso. Sabe? Da dor que uma mãe sente ao ver um filho fazendo coisa errada e um filho pelo caminho certo. Agora, o pior de tudo, esses pais já, às vezes ficam preparados em saber que o filho que faz coisa errada, ele pode ser preso ou, de repente, pode ser morto porque está no mundo errado. Mas você nunca vai esperar do filho que te traz alegria. Não vai, Carlos Augusto, não vai. Porque, assim, não é justificativa, a gente sabe que o trabalho da polícia, se ele entra na comunidade, é apreender, pega o bandido, prende e leva pra cadeia. Na cadeia vai lá na delegacia, faz o inquérito, manda pra justiça, a justiça põe atrás das grades ou solta. A pessoa é culpada até que se bata o martelo, não é isso? A investigação tá ali, bateu o martelo, é culpado?
é culpada. Inocente até que se prove. Não, né? e a inocente até que você prova. Tu falou assim, ela é culpada depois que você bate o martelo. Exatamente, Contrapartida, ela é inocente de qualquer coisa. E ali, todo mundo mostra. Era um inocente que levou um tiro no peito e daqui a pouco a família vai ter que enterrar em São Gonçalo, Cafrão. Eu não estou dizendo que foi esse o caso, tá? Mas eu noto, assim, que muitas das vezes, nesse tiro errado, porque, em princípio, como eu disse, o rapaz demonstra ser um rapaz de muito boa índole, esse tipo de tiro errado, muito acontece quando os policiais envolvidos, e é muito difícil na situação lá, é muito fácil, repito, falar daqui onde eu estou, os policiais envolvidos, ele fala o seguinte, nós fomos recebidos a tiros, coisa e tal. Esse recebimento de tiro é porque estava patrulhando ou invadiu alguma comunidade ou foi fazer alguma operação, essas coisas todas. Esse tipo de confronto, Caio, ou criado ou ocasionado pelas circunstâncias, o policial, eu sempre falo isso, estou falando isso agora para o policial, entendeu? Para o policial, porque tem policial que escuta a gente, Caio. Só um detalhe, tem policial confronto, que é humilde a ponto que nem eu escuto as pessoas, então eu peço que me escutem. Você falou confronto já leva para a pessoa de que tinha alguém atirando de um lado e outra ou pessoa não, do outro. é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando da desculpa, sempre que se fala, né? Nós não sabemos se aconteceu ou não. O raciocínio era nós não sabemos se aconteceu ou não. Mas, em princípio, eu acho que o policial ele tem que segurar a onda, entendeu? Quando adentra algum local, como passa, porque às vezes é melhor recuar, Caio, do que você ir para um confronto. Você não pega ninguém, você não pega bandido, você não aprende nada e você tira a vida de uma pessoa. Então tem que tomar muito cuidado. Mas às vezes recuar não é covardia, é estratégia, cara. Recuar não é covardia, é estratégia e você pode salvar vidas. Isso aí. Eu vou voltar ao cemitério com a repórter Mônica Chagas, que tem agora as últimas informações, né, Mônica, com relação ao sepultamento desse jovem promissor do esporte, onde uma família, o esporte e muita gente está chorando nesse momento. Mônica, com você. Caio, a previsão é que esse cemitério, que esse enterro fique cheio, né, com vários amigos, vários familiares, né, para dar o último adeus a esse jovem de apenas 19 anos, que foi morto com um tiro de fuzil, segundo a família, um tiro no peito do lado esquerdo. A família ainda não chegou aqui, eu estou olhando, né, aqui na capela, a família ainda não chegou, não tem ainda nenhum familiar, até porque o enterro está previsto para as 3h30 da tarde, aqui no cemitério São Miguel. Amigos da academia, da PRVT, provavelmente estarão aqui, o treinador dele de boxe, treinador de Muay Thai, todos os colegas vão vir aqui para dar um último adeus para esse rapaz, que, como muitos disseram, era um rapaz do bem, um rapaz que não tinha nenhum envolvimento com tráfico e que só gostava de lutar. Ele trabalhava num lava-jato, tinha acabado de ganhar uma moto do pai e o pai disse para mim que ele estava fazendo trabalho de entrega, de entrega para pagar ao pai essa moto que tinha ganhado dele. Então, pelo que o pai falou, era um menino muito correto, um menino muito amigo, um menino trabalhador e lutador. E queria entrar para o mundo do MMA, queria, quem sabe, entrar no UFC e ganhar um cinturão, ser o maior campeão de MMA. Então, assim, esse era um sonho que, infelizmente, acabou na tarde de ontem em São Gonçalo. Caio Alex. Infelizmente, né, Mônica? Muito obrigado por sua participação aqui no SBT.